uma das terapias para recuperar essas meninas e mulheres foi dar um espelho para elas, e elas tinham que ver a sua genitália por meio daquele espelho. Coisa que era impossível no trauma. E depois de olhar a sua genitália naquele espelho, elas tinham que fazer um desenho do que viram. É aterrorizante. Porque tem algumas delas que não têm mais vagina. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Mas antes de assistir esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Que Deus te abençoe grandemente. Mas irmãos, só dizime, miserável, que a gente termina a reforma. Eu acho que uma das coisas que falta é só rodapé. Alguns irmãos já cooperaram, o Eduardo está por aí, é o que vai fazer. É empresário ali em Taguatinga, vai fazer a pintura e tal. Estamos indo. Mas, infelizmente, o corpo de Cristo é assim. A maioria assiste e a minoria trabalha. Mas se todo mundo fizer a sua parte, dá para o corpo avançar, crescer e triunfar. Mas a gente vai no ritmo que é possível, né? Faz da tripa, coração, cada mês um milagre. Eu preciso desse material do Piauí no meu WhatsApp, tá bom? Para a gente conseguir mobilizar a viagem. Precisamos de 2 4x4, o meu já foi. O pessoal vai com ele e a gente precisa de mais um carro 4x4, porque você viu lá, né, o cenário como é que é. E se o seguro está em dia, porque já me avisaram, pastor, talvez possa roubar o carro. Eu falei, não. Vamos embora, irmão. Então, o meu é 4x4, já foi. Aí precisa de outro, tá bom? Então, se tiver um 4x4, seguro em dia, perde nada, né? É até bom que renova e se levar, você pega um carrinho novo, né? Mas vamos embora fazer esse negócio acontecer. Baseado nisso que a Beatriz falou, ontem eu assisti um documentário chamado Sit Joy, tá no Netflix, do Congo. Eu recomendo vocês a assistirem, encherem o coração de ira santa, sabe? Raiva não, ira. Raiva é contraproducente. Raiva é beber veneno querendo que as pessoas morram, mas só morre quem bebe o veneno. Falando de ira. Que ira produz. A ira é verbo, a ira movimenta. Por isso que o apóstolo Paulo diz, irai-vos e não pequeis, porque se eu irar e for santo, eu dou um prumo, um destino ou um propósito à minha ira. Por exemplo, Jesus virou a banca dos mercadores. A Bíblia diz que ele não pecou, mas ele irou. E o que ele fez com essa ira? Deu um propósito. Santidade é ira, amor é ira. O zelo de Deus pelo povo dele é amor. Mesmo que esse amor, assim como o amor de um pai e de uma mãe, se expresse às vezes com correção. Então não é raiva. Porque eu amo, eu tomo uma providência. Então, recomendo vocês assistirem. É surreal para mim. Confirma algumas teses que, quando a realidade é posta aos nossos olhos, a gente, por ter vergonha de ser omisso ou inútil, quer negar até o fim. Um médico congolês, homem de Deus, cristão, fez mais ou menos 40 mil cirurgias para reconstruir vaginas e ânus de mulheres e meninas violentadas no Congo, porque usaram o estupro como meio de terrorismo. Pegavam os maridos, violentavam suas filhas ou seus filhos ou sua esposa na sua frente. Matava a masculinidade daquele homem, né? Ou violentar a mulher é acabar com o ethos daquele povo. Então não há mais família, não há mais masculinidade, não há mais fecundação. Aí esse médico, com outra ativista dos direitos das mulheres ali no Congo, criaram a Cidade da Esperança, né? Que é o que significa Sit Joy. Então fique um pouco irado, você está crentinho, morninho demais, sabe? Você só está vindo para o culto. Então é só lembrar de Apocalipse capítulo 11, verso 20. Os anjos louvando ao Senhor, dizendo, Senhor, chegou a hora de destruir os destruidores da terra. Você não é chamado para transformar o mundo, mas você é chamado para testemunhar contra ele. Seu silêncio te condena. Seu silêncio te condena. Sua omissão te condena. Então imagina, surreal. Como Jesus não vai se vingar? Porque a gente brinca assim, né? Ah, Deus é amor. Como Deus é amor num cenário desse? Quem paga essa conta no final?
Quem paga esse boleto no final? E nós temos como povo de Deus, gente, estava meditando hoje, nos levantarmos como povo de Deus para irmos além da pauta moral. Está todo mundo posicionado concernente a questões morais e sexuais. A pobreza tem que escandalizar no mesmo nível, sabe? A fome, violências como essa, imagina, esses índices. Então não vamos transformar o mundo, não é isso, mas o mundo de alguém pode ser transformado. Um mundo por vez, uma pessoa por dia. Dá para ir. Eu mudo o mundo de alguém, você muda o mundo de alguém, e esse volume vai. Obviamente que Jesus Cristo disse que o amor de quase todos se esfriaria, não dá para mudar esse mundo, se esfria cada dia. Mas o mundo, ao alcance da nossa mão, ele pode ser transformado. O mundo de alguém ao meu lado pode ser transformado. Hoje eu respondi de maneira mal criada o carinha no meu Instagram. Saudade de quando você limpava a igreja. Aí eu respondi, tu não me deu vassoura, nem rodo, nem detergente. E eu não te vi, nem à minha esquerda, nem à minha direita. Não apoiou uma vítima de abuso, não apoiou uma mulher, não pagou um boleto junto comigo. Apoiou o quê? Está do lado de quem? Porque você apoia aquilo que você paga, você apoia aquilo que você se envolve. É a mesma lógica do departamento infantil. Ai, como eu queria essa linha para o meu filho. Dizima, miserável. Então, o que você quer ver concretizado, você se envolve. Você se entrega. Você produz. E, meu Deus, eu vendo esse médico. Ontem, né? Falei, meu Deus, o processo de enlouquecimento da injustiça é o mesmo. 40 mil. O cara abriu mão da vida, né? Ele é chamado de... Como é que ele é chamado, meu Deus? Olha o John. Doutor Milagre. Um homem de Deus. Orando lá, ó, em nome de Jesus. Jesus. 40 mil cirurgias. Tem noção de um negócio desse? Uma das terapias para recuperar essas meninas e mulheres foi dar um espelho para elas e elas tinham que ver a sua genitália por meio daquele espelho. Coisa que era impossível no trauma. E depois de olhar a sua genitália naquele espelho, elas tinham que fazer um desenho do que viram. É aterrorizante. Porque tem algumas delas que não têm mais vagina. Então, crente, não seja tão alienado que você quer ir para o céu enquanto você tolera que o mundo das pessoas piorem. Estou indo para o céu. E permite que o diabo, que os ímpios, que o homem mau produza um inferno na terra e você diz que você não se ocupa com as coisas do mundo porque você está indo para o céu. Não, é porque a gente está indo para o céu que a gente trabalha para um mundo melhor. É o oposto. Porque eu estou indo para o céu, eu quero um pouquinho desse céu até para aqueles que não estão indo para o céu. Fome e sede de justiça é evangelho. Entendendo que justiça não é vingança. Porque depois que a gente pagar essa conta toda das vítimas, o evangelho tem que voltar até por esse abusador. Olha que coisa paradigmática. O coração está tão centrado na glória de Deus que não é ódio contra ninguém, porque as pessoas são assim, Jesus Cristo disse, porque elas estão separadas de Deus. Estão mortas espiritualmente. Por isso estão mortas moralmente. Aí eu assisto um documentário como City Joy e, como homem, marido e pai cristão, decido ainda mais e absolutamente nem flertar, irmão, com imoralidade sexual, com pornografia, porque é incorrer no mesmo crime. A monstrificação do ser humano vem por causa do pecado. Como, irmão? Para mim, hoje, como homem de Deus, as coisas mais claras é a bestialização da nossa existência.
Você violentar sexualmente o corpo de outro humano é bestial. E como o ser humano pode chegar a esse nível? E é o povo de Deus que se apresenta como uma possibilidade de medicina a esse mundo caído. É nós que oferecemos uma outra perspectiva da vida, uma outra saída das coisas. Fizeram um atentado contra esse médico. Ontem eu já ia postar dizendo, ninguém deu um Nobel da Paz para esse homem. Aí eu descobri hoje que deram um Nobel da Paz para ele. Teve que sair do país. As mulheres foram vender cenoura e tomate que elas plantavam na Cidade da Esperança, levantaram dinheiro e imploraram que ele voltasse. Porque sem ele elas não eram defendidas. Por favor, volte. E elas vendendo cenoura e tomate para o homem de Deus voltar. Quando ele voltou, pareceu um evento, sabe? Polícia, as pessoas no aeroporto vibrando. Doutor Milagre voltou. E aquele homem já não tinha mais vida. Era só casa, hospital, Cidade da Esperança. Quando ele sofreu o atentado, ele não podia nem mais ficar em casa. Ele passou a morar no hospital. Então imagina, você terminar o resto da sua vida dentro de um hospital. Você dorme lá, acorda lá, come lá. Por quê? Uma pessoa só consegue viver um sentimento vocacional tão radical se ele tem o entendimento que a vida não é só isso aqui. Que a vida não é só agora. Eu fiquei chocado. 40 mil mulheres atendidas por esse médico. Surreal. Surreal. Tem uma delas, a moça mais feliz, virou assistente social. A mais feliz do projeto. Ela só tem, e isso no documentário fica claro, ela só tem um buraco gigantesco onde um dia foi uma vagina. Você está louco, cachoeira. Vocês, homens, assista isso. E hoje você vai ser liberto dessa pornografia. Você está prisioneiro. Veja isso, se arrependa. Meu Deus, o tempo que eu estou dedicado ao pecado, eu poderia ser o doutor Milagre da minha cidade, sabe? Eu poderia estar empenhado em produzir vida, não em produzir morte. Desculpa o desabafo. Você está bem? Eu vim de rosa, porque hoje o título da pregação é Mulheres Aprendam em Silêncio. É uma homenagem moral, vocês não tacarem pedra em mim, tá bom? Aí eu vim de rosinha para ficar tudo bem. É porque essa semana a gente vai começar a aumentar o caldo, engrossar o caldo para o lado das mulheres. E várias outras mulheres vêm juntos, doutoras também no direito, para a gente deixar evidente e público como o mal feminino se expressa. Desde que eu comecei a refletir sobre o potencial demoníaco da mulher, algumas pessoas deram um pulo de 100 metros. Que absurdo! A mulher é vítima, olha os índices, olha o que eu acabei de falar sobre meninas e mulheres, né? Aí as pessoas falam, pastor maluco, olha os índices do machismo. É por isso mesmo. Eu já fiz essa reflexão com vocês. A possibilidade de uma pessoa conservadora, capitalista, estar indignada com a vida é menor, porque ela usufrui mais do que sofre. A possibilidade de alguém, minoria, sofredor, estar irado a partir de uma potencialidade revolucionária, destrutiva, é maior. Porque essa pessoa foi sabotada, impedida, limitada de usufruir tudo aquilo que a sua dignidade humana é possível de viabilizar. Então você pega protestos de pessoas conservadoras, é tudo com a camisa do Brasil, bandeira do Brasil, liberdade, família, armas, pró-vida, sim ou não? Nada quebrado quase. Mas você pega o protesto de minorias, incêndio, destruição, baderna, violência e por aí vai.
o raciocínio é o mesmo. É uma malignidade em potência. Não é o que você é, mas é o que está engatilhado e é possível de se expressar. Então, quando eu sempre reflito e raciocínio, não há o que discutir. O machismo está posto com seus índices. Então, eu parto do ponto que eu já fiz a equação sobre aquilo que o homem é sem Deus. E, na minha análise, o homem sem Deus é o próprio inferno. Porém, toda essa dor, todos esses índices e o empoderamento feminino do século XX para o século XXI fez essa mulher fugir desse inferno que é o homem sem Deus, iludida que ela é um anjo. Iludida, porque as pessoas falam assim, ó, aqueles que discordam, o potencial demoníaco é dos dois. Uai, e por que você está me impedindo de refletir sobre o potencial da mulher? Se o potencial maligno é dos dois, por que você está ofendido? Deixa eu refletir sobre o potencial demoníaco da mulher. Mas quando eu falo potencial demoníaco, eu não estou falando potencial pecaminoso. Estou falando de pecado. Não estou partindo do ponto do pecado original, depravação total, e mesmo se fosse a pergunta que eu faço aos ofendidos, se o pecado original não tem gênero e nem a depravação total, mensure para nós como o pecado da mulher se expressa. Então, traga você a reflexão. Se os dois pecaram, como a mulher peca? Porque o foco está como o homem peca, e disso já sabemos. Ou ele é o omissor, ou ele é o opressor. Ou ele agride, ou ele destrói, ou ele se omite de resolver a equação. Um médico para atender 40 mil mulheres. Onde que está o homem? Isso não tem o que discutir. Então, a alienação, olha o nível da alienação masculina em resolver um problema que homens deveriam resolver. Guardar, proteger essas mulheres e essas crianças. Então, o mal do homem, todo mundo tem uma foto. O mal da mulher, não. Aí supõe subjetivamente que, por causa dos índices do machismo e do empoderamento que é necessário para a mulher, e em inúmeros fatores, ela é moralmente superior ao homem, incapaz de produzir o mesmo tipo de mal que ele produz. Isso também é extremamente contraditório. Porque, por exemplo, até do ponto de vista jurídico, né? Comprei alguns livros para montar uma bibliografia, porque estou escrevendo um livro sobre isso, e até a criminologia, que é a ciência do estudo criminal, dos crimes cometidos, não tem ponto de referência. Porque, por exemplo, ninguém quer mensurar a timeline do mal feminino, é proibido, é um tabu. Você discutir como o mal feminino se expressa, não pode. Por quê? Porque mulher morre, porque mulher é oprimida, porque o machismo tal. Tá bom, já sabemos de tudo isso. Mas a gente está falando de evangelho, e ao falar do evangelho, todos pecaram e destituídos estão da glória. Todos são todos, homem e mulher. Então a criminologia parte do ponto promotores, policiais menos, né? Ontem o pessoal brincou assim, ó. DEAN 1 em Brasília é onde tem muito o volume das falsas denúncias. DEAN 2 o pessoal já está mais esperto. Eles não caem muito na falácia da mulher vítima sempre. Mas juízes, promotores, magistrados, pessoas do direito, por causa dos índices. E nesses índices, a mulher sabe ocultar sua maldade, porque a cultura está favorável a ela, porque ela está partindo do ponto que o homem é mau. O homem agride, o homem trai, o homem abandona. Então ela usa todo esse cenário para esconder o seu mal e evidenciar o mal dele. Então, na criminologia, o que tem sobre isso é que a mulher só consegue ser má, violenta, assassina, agressora, se ela surtar de maneira psíquica, ou se ela reagir a um ambiente hostil. Então, olha aqui, a gente fica de mão atada. Não há, né, no estudo da criminologia, aqueles que refutam dizem, então a mulher não tem volição, arbítrio e vontade. Desse ponto de vista, a mulher nunca diz, eu quero fazer o mal.
Eu quero trair, eu quero matar, eu quero ofender. Não pode, não. Proibido. A mulher só consegue ser agente do mal se ela está reagindo a um machista, se ela está reagindo a um cenário de machismo ou se ela surtar. Por que a esposa deu uma facada no marido? Que ela tem 4 filhos e tal, e surtou e pela pressão. Não. Do ponto de vista bíblico e teológico e do evangelho, não, irmão. E o que a gente tem que entender? Porque falaram assim, mas existem homens manipulativos, assim como existem mulheres violentas. Óbvio, não é ciência exata. Mas o arquétipo histórico dentro e fora da teologia é que a arma da violência feminina sempre é sedução e manipulação. Até porque Deus não a criou para executar o trabalho que a estrutura física do homem já o conjugou para. O arquétipo histórico dentro e fora da teologia é que, como o homem foi criado para guardar o jardim, toda a sua maldade se expressa. A gente vai ver um homem. Quase nenhum homem consegue fingir. Por isso que quando a gente estuda, até tem coach da sedução, né, dos relacionamentos e tal, não sei o quê, todo esse negócio. O homem trai mais que a mulher, mas a mulher sempre trai melhor que o homem, porque o instinto do homem, desde esse primórdio, que é guardar o jardim, Gênesis 1, Gênesis 2, cultivar o jardim, proteger o jardim. Então ele está mais no campo físico, instintivo, em seus atributos mentais e físicos, do que a mulher. E ela é criada como auxiliadora idônea para vir conectar-se com esse homem e dar a ele o que ele não tem. Então a mulher tem uma sabedoria muito mais eficaz que o homem, mas essa sabedoria, quando não glorifica Deus, vira essa arma de maquinação, sedução, manipulação. Então, historicamente, o homem se expressa fisicamente, instintivo. Se você chamar um homem para o pecado, 99% deles vai topar na hora, sem nenhuma estratégia. Por isso que vai ser pego. Não sabe esconder o lastro. A mulher não. Você paquera, você seduz, você chaveca, e a mulher diz, eu não sou besta, eu volto daqui uma semana. Então ela volta com motivo, se não é amada, se é ofendida, se é traída, ela volta com um motivo e com um plano. Obviamente de maneira arquétipa, eu estou falando, né? Não se aplica a todas as situações, mas a mulher trai melhor. Demora muito mais para você descobrir, por exemplo, uma mulher em traição. Homem não. Rapidinho você descobre um homem no mal. Então a gente vai começar a tratar isso. Acho que de quarta-feira para frente a gente começa. Se quiser entender mais, vai estar tudo sendo transmitido pelo meu canal lá no YouTube. Se inscreve lá, Anderson Silva _org, que a gente vai trazer clareza teológica, bíblia, sociológica, jurídica. Essas advogadas que vão vir somar com a gente têm todos os índices de como a mulher usa o ordenamento jurídico para se favorecer. Não sei se você sabia desse dado, que muitas denúncias de crime sexual são feitos de ex-esposas contra maridos na hora da briga pela pensão e pela guarda. Porque ela sabe que o sistema está favorável contra o machismo e a favor da mulher. Aí, no meio dessa disputa, ela manda uma denúncia de abuso sexual. Eu sentei com a advogada de uma deputada aqui de Brasília. A gente estava comendo uma feijoada, eu e Keila, e ela veio e bateu um papo. Ela falou, eu estou defendendo um caso onde o marido está preso há 2 anos, acusado de estuprar o próprio filho, e a mulher denunciou por causa da luta pela pensão e pela guarda, e o cara é inocente. E a criança quer testemunhar em juízo e a mãe não deixa. Olha que nível de adoecimento.
Porque ela entendeu, eu vou usar o que eu tenho. Se eu tivesse a força física dele, eu quebrava os dentes dele. Eu não tenho, vou usar o que eu tenho. E sabe o que é mais revoltante? É que o cara já condenado também, da maneira que está posta essas questões, essa guerra de gênero, homem e mulher, o direito desse cara não vai ser mais revisitado não, irmão, já foi. Possivelmente, postei um caso semana retrasada nos Estados Unidos, a mulher lançou livro que o cara estuprou ela ficou milionária com esse livro. 40 anos depois da cadeia do cara, descobriu que o cara é inocente. Aí ela chega, ai, desculpa. E não deu nada para ela, não, nenhum processinho, não vai ser presa, nada. E o cara perdeu a vida, 40 anos na cadeia. Então, até para você compreender o raciocínio do seu pastor, esse maior potencial, na minha análise, demoníaco da mulher, não é potencial maior ao pecado. Mas até nesse raciocínio a gente consegue distinguir se é igual, porque expressamos o pecado de maneira distinta. Ou se você topa, se você ousa manifestar para nós como a mulher peca. Se é igual, manifeste-se. Como então? Na sua lógica, no seu raciocínio, a mulher peca. Onde que está o pecado da mulher? Na família, na igreja, na sociedade? Onde? Onde que está? Esse todos pecaram e destituídos estão da mulher. O pecado da mulher é só chorar pelo mal que o homem pratica? Onde está esse mal? Como podemos mensurar ele? Como podemos gerar estatísticas sobre essa maldade feminina? Onde está a maldade feminina? Por isso que eu estou dizendo, quantos anos sua igreja, seus pastores estão engajados em proteger as mulheres em cenários de violência? Mas é hora de voltar, querida. O evangelho não tem tribo, não tem classe e nem tem gangue. É hora de voltar e trazer luz sobre questões ainda não exploradas. Tem caras aqui da sua igreja denunciados. Foi 2019, a reunião foi aqui, 30 pessoas. Eu quebrei um iPhone 8 Plus na parede para não quebrar a cara do camarada, aqui na sua igreja. E por que o pai da garota não está na reunião? Para não ser tentado. Eu disse isso, que fique registrado. Para não ficar tentado a dar um tiro na sua cara. Porque eu, como filho de Adão, se fosse uma filha minha, seria tentado. Então, estou protegendo esse pai, seu desgraçado. Então, não há o que dizer sobre o mal que o homem faz. E a igreja e os pastores aqui estão posicionados. For para sair na porrada, a gente sai também. Vagabundo não se cresce na nossa igreja. Se não respeita a santidade da igreja, se não respeita a santidade da palavra, para nós a violência santificada serve. Uma ação dura para palhar uma canalice. Não é ódio contra ele, não. É amor a quem se protege. Porém, é a hora de trazer luz sobre outro cenário. Uma coisa é a gente trazer luz para um ato de violência masculino. Outra coisa é a gente ter que voltar agora e trazer luz a um ano, como eu disse no texto lá, potencial demoníaco da mulher, de uma mulher rixosa que, por meio do seu desvio de fé, gerou o cenário que produziu a violência. Não tem nenhuma justificativa. Porém, a gente está falando de evangelho. O que a gente faz com um homem que agride uma mulher? Denúncia, que ele se arrependa na cadeia. Porém, se é uma pregação evangélica, a gente tem que voltar agora para essa mulher e dizer: você é tão pecadora quanto. Ele agora está pagando pelo ato de violência dele. Agora você é humilde, uma cristã suficiente para aceitar que você gerou esse ambiente. Porque, por exemplo, o que disse Salomão? Provérbios 12, verso 4.
A mulher virtuosa é a coroa ou o diadema do seu marido. A de procedimento vergonhoso é como câncer em seus ossos. Tem pessoas que são desviadas porque são desviadas. Tem pessoas que são desviadas porque nós desviamos essas pessoas. E cada um tem que assumir diante da cruz sua responsabilidade. Crime é crime, pecado é pecado. Agressão é crime. Você está aqui? Denúncia. Seja mulher agredindo homem, homem agredindo mulher, abusador, assédio sexual, denúncia. Porém, pecado é pecado. E diante do pecado de ambas as partes precisam de arrependimento. Salomão disse assim, é melhor morar sozinho no deserto do que do lado de uma mulher rixosa. Irmão, eu não sei o que é leucemia, que é o câncer no sangue, né? Mas olha só, dá para tentar mensurar o que Salomão disse. Uma mulher desviada do seu Deus e do seu propósito é como câncer nos ossos do seu marido. É o dreno de força. Eu não sei se alguns de vocês homens já passaram por isso. Lidar com a desonra feminina é um dreno de energia existencial. O meu primeiro pastor falou isso, eu posso estar pronto para pregar. Se a minha mulher desrespeitar, eu vou embora. Tipo assim, acabou a força. Porque assim, nas linguagens relacionais de amor, mulher funciona com amor, homem funciona com respeito. Negue amor a uma mulher e ela não funciona, negue respeito a um homem e ele também para de funcionar. Agora, entra num cenário onde o homem nega amor a essa mulher, espera um ano para ver se ela não está enlouquecida. Mas também o outro cenário é verdade, que uma mulher negue honra a um homem e daqui a um ano tente avaliar esse homem. Está adoecido em suas possibilidades, em sua saúde emocional, em seu senso heróico de provisão. Como que uma mulher não amada admira um homem? E como um homem não respeitado se sacrifica por uma mulher? Não tem como. Paulo, em Efésios 5, disse, olha, se submeta a ele como ao Senhor, dá um sentido de reverência, e eu chamo isso de adoração, e não que se dá a Deus, mas na etimologia da palavra, são sinônimos, respeito, reverência e adoração, está tudo dentro do mesmo balaio. Então eu uso adoração para chocar, para chamar a atenção. O quê? Adorar meu marido? Aí eu chamei a atenção. Agora vem, senta aqui e vamos conversar. Porque essa vírgula no submissão de Efésios 5 é justamente o espírito reverente dessa mulher que se entrega a Jesus. Aí Paulo está dizendo, olha, a mesma disposição reverente da adoração que você dá ao seu Deus, se relacione com Ele. O mesmo espírito de comunhão reverente. Acesse a alma masculina da mesma maneira que você acessa o teu Deus em espírito, com o mesmo entendimento de santidade e reverência. E o oposto também é verdadeiro. Maridos, amem suas mulheres como Cristo amou a igreja. Por isso que eu digo, marido bom é marido morto. Então, desrespeite uma mulher, ela não vai funcionar. Não ame uma mulher, ela não vai funcionar. Agora, a parte que cabe à mulher é a honestidade dessa reflexão. Onde que você está, lindona? Qual a sua participação nesse cenário? Ficar papagaiando os índices do mal que o homem comete é muito fácil, está na moda até. Odiar o masculino, a Keila trouxe hoje a matéria que eu vou comentar durante a semana. A China, o governo chinês, começou um programa educacional agora para ressocializar a virilidade dos homens. Há uma agenda mundial de marginalização da masculinidade. Ela é química, hormonal na nossa alimentação. Os nossos filhos já nascem raquíticos e esquálidos, tendo que fazer reposição hormonal, de GH, de testosterona. Há uma agenda química, há uma agenda teológica, há uma agenda política, há uma agenda filosófica contra a masculinidade. E eu ouso dizer, sem nenhum tabu, a masculinidade é o centro da existência humana no aspecto sociológico.
não no seu aspecto transcendente espiritual, porque o centro é Jesus. Mas aqui na Terra, o centro da existência humana é a masculinidade, por isso que todo o mal social procede da masculinidade que não funciona. Delegado de Taguatinga Centro aqui, irmão nosso, foi discípulo aqui da igreja durante 1 ano. Fui lá visitar ele e ser esclarecido desse caso aqui, desses vagabundos aqui da igreja que foram denunciados. Fui ser apaziguado assim, ó, cuida aqui da minha ira, macho. Me dá um conselho aqui do que fazer. Aí ele falou bem assim, pastor Anderson, você está perdendo muita energia confrontando o pastor vagabundo, macho. Esse não é o seu melhor projeto. Essa não é a sua melhor energia, está perdendo energia. Sabe qual é o seu maior projeto? Os homens. Esquece esses vagabundos. Eles já estão perdidos. Deixa eles na mão de Deus. Eu falo para minha esposa, ela vibra. Pastor Anderson, manda para ele. Ele diz, pastor, eu prendo pastor quase toda semana nessa delegacia. Aí ela manda eu mandar para você postar lá a cara do cara. Eu falo, pastor já está doente, macho. Deixa para lá. Pastor Anderson, seu melhor projeto são os homens. Olha para mim, o Senhor me viu. Estou aqui transformado. Quantos homens não estão transformados? Aí chegou 2 molecotes presos em Taguatinga Sul. Aí ele falou bem assim, ó, só olha para ver que a tese não está errada. Manda entrar. Aí eles entrou, até achou que eu era policial, né? Que os policiais hoje tudo tatuado também. Ô, senhor, boa tarde. Não, eu sou pastor. O senhor aqui é o delegado aqui. Ô, doutor, não fiz nada. O cara bateu em mim sem motivo nenhum, tal. Na minha área, bicho, não faz isso na minha área, tal. Vou te liberar, não sei o quê. Teu pai. Não. Teu pai. Tem pai? Tenho. Me fala aí, teu pai. O moleque começou a chorar. Manda entrar o outro. Aí entrou. Ô, doutor, aqui, ó, rasgou minha boca, não sei o quê, bababá. Tá bom, vou te liberar. Última vez. Teu pai? Não tem. Então, meninas, a gente não está discutindo o inferno, que é o homem sem Deus. Agora a gente está trazendo luz a essa fuga. Como que você está saindo pelos portais desse inferno que é o homem violento, adúltero, disfuncional, o pai de selfie, com a PA atrasada, mas quando leva o guri para o shopping, adora uma fotinha. Não estou discutindo isso. Isso já é dado concreto e real. A pergunta é sobre você. Como a senhorita está saindo desse lugar? Porque a mulher de Deus, mesmo sofrendo, continuará aceitando o peso da palavra. Ela não vai dizer, não, o peso da palavra continua acompanhando a mulher de Deus como a mãe da humanidade de Deus, Maria. Foi feito um convite complexo para ela, que foi ficar grávida de maneira miraculosa. E aquilo era um convite à possibilidade dela ser morta apedrejada socialmente. Uma mulher não casada aparecer grávida e dizer que é a ação miraculosa do Espírito Santo. Muito sério aquilo. Mas no final do convite do anjo, do servo do Senhor, ela só diz assim, ó, que se cumpra em mim segundo as tuas palavras, porque eu sou serva do Senhor. Primeira vez que eu tive o rema dessa passagem, eu chorei. Pesado demais, né? Deus convida essa mulher para um ambiente complexo de incompreensão e ela diz, eu aceito o peso da palavra de Deus, eu sou serva de Deus. Eu sei porque sei que quem sofre não é didático na fuga do sofrimento, mas a gente está falando de evangelho. Assim como eu já tratei com vocês, já acho que mês passado, você acha que é lícito da minha parte, ao confrontar um pastor que cometeu um abuso sexual, que foi punido pela lei, que foi confrontado pelo evangelho,
E ninguém consegue mensurar arrependimento. Arrependimento é de foro privado. Sim ou não? Você acha que é lícito da minha parte, daqui a 10 anos, o ano que vem, dizer tal pastor é um canalha? Não é correto porque não é evangélico, não é bíblico. Porque bem provavelmente esse homem já está arrependido, está pago. E esse é o paradoxo do evangelho, irmão. Clamou por Cristo, Cristo te cobre. Quem tocar em você comprou um problema com ele. Nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se o cara clamou, arrependeu e disse, voltei, reconectei, acabou. Não há mais condenação. Quem ousar impor àquele homem uma culpa que Jesus já o perdoou, já não é mais com essa pessoa, é com o próprio Cristo. Por isso que eu estou dizendo, não importa o que esse cara fez ou o que os homens fizeram. Importa se essa mulher que fugiu desse problema é parceira de Deus agora na recriação de todas as coisas. Ou você vai fugir desse inferno agora marginalizando homens, aceitando agora o paradigma da cultura, que é aceitar a guerra de gênero, que o homem é potencialmente mau e a mulher não. Eu estou lendo 2 livros interessantes que eu recomendo, Porque o Gênero Importa e Garota Exemplar. 2 livros sobre a violência feminina, subjetiva. Sorrindo. E no livro secular, uma psicóloga fez uma pesquisa. Esse Garota Exemplar é uma psicóloga que fez pesquisa em escolas e faculdades entrevistando mulheres. Olha o tabu. Quem aqui já foi oprimida por mulheres? Elas não falam na frente das outras, mas procuram a psicóloga dizendo, minha melhor amiga me traiu. Mas olha só o que ela diagnosticou lá. Os meninos aparecem. O mal masculino aparece na hora do recreio. O mal feminino, ela disse, psicóloga, sem teologia, ela disse, o mal feminino é praticado na destruição de reputação. O homem agride, a mulher destrói o caráter, o emocional, os relacionamentos e o psicológico. Por isso que eu dei esse exemplo aqui ano passado. Oi, querida! O cara tem 3 anos que não vê o cara. 3 anos que não vê aquele que ele chama de amigo. Mas quando ele encontra esse cara no centro, ele faz um show assim, dizendo, quanto tempo, seu louco? Como que tá a tua mãe, velho? E fala, esse cara aqui, bicho, mudou minha vida, esse aqui é meu amigo. 3 anos que não vê. E permanece, de alguma maneira, leal ao pacto. Porque o homem tem isso, né? A sociedade dos canalhas. Ele é amigo leal até na safadeza. Ele confirma que o cara está mentindo. Não, fala que a gente está na igreja. Aí ele dá um glória a Deus no fundo lá, mas estão no boteco, sabe? Então eles têm um pacto. Até na morte eles têm um pacto. E eu não vou pedir para as mulheres se expressarem aqui para não criar problema. Mas quase todas vão concordar. A mulher é falsa no elogio. Ela fala, tá lindo a sua maquiagem. Aí a moça sai, ela diz, meu Deus, parece o Patati Patatá. Meu Deus, errou na mão, querida. Mas ela não fala. E o cara fala, tipo, tá louco, bicho, tá horroroso esse teu... Entendeu? E ela não, ela poupa a informação que faz ela perder o vínculo, mas ela mina a credibilidade por trás. Tu viu, bicho, que mulher sem noção, mas ela não é franca. Então, assim, ó, nesse exemplo, dá para mensurar o mal feminino e o mal masculino. O mal masculino ele é espontâneo. Não tem tempo do homem maquiar, aconteceu. E a mulher não gosta de ser pega em surpresa. Então, assim, ó, vamos lá. Se a mulher está sendo oprimida desde que Adão e Eva pecaram, por exemplo, tempo de sobra a mulher tem para criar estratégia, amado.
Se tiraram a mulher do mercado de trabalho, se tiraram a mulher de postos de liderança, e agora, século XX, século XXI, ela foi catapultada, tempo de sobra para a alma feminina ter a sua maneira de sobrevivência. E até entendo que é maneira de sobrevivência. Mas a gente é um povo da cruz, e um povo da cruz faz um raciocínio completo. O povo da cruz faz um raciocínio integral. Porque, olha só, algumas meninas estão ofendidas com o potencial demoníaco, mas onde que você estava quando as feministas disseram que todo homem é um estuprador e potencial? Cadê seu textão? Cadê promotores atrás das feministas que falaram isso? Até promotora tem na minha cola, que está ofendida porque eu falei esse trem. Aí eu criei uma página para falar dos casos isolados. É isso, né? Não, é um caso isolado. Todo dia tem um caso isolado. Só não é divulgado. E o que tudo isso, pastor Anderson, tem a ver com o tema? Mulher, aprenda em silêncio. Essa é uma maneira de chamar a sua atenção, dar contexto bíblico até essa passagem no qual o apóstolo Paulo se posiciona. E eu quero começar na primeira carta do apóstolo Pedro, 1 Pedro, capítulo 3, verso 1. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus, pois assim foi também que as mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós também vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação nenhuma. O povo de Deus é o povo da expectativa redentiva. Essa é a nossa vantagem. O evangelho não perde nada, não perde ninguém. O evangelho sempre volta para buscar arrependido, seja ele qual for. Uma situação, não sei se vocês lembram, há mais de 15 anos atrás, mais ou menos, no Rio de Janeiro, assaltantes foram roubar um carro e, na fuga, o filho da família ficou preso pelo cinto de segurança. E aquela criança foi arrastada por quilômetros e morreu. Meu pastor, até arrepio só de lembrar, meu pastor subiu no púlpito no domingo dizendo: diante do arrependimento desses homens, silenciem-se. Esse é o escândalo da graça de Deus. Se esses homens se arrependerem, mesmo diante de tal violência, eles serão salvos. Então, assim, homens e mulheres, meninos e meninas, muita calma nessa hora, porque o povo de Deus é o povo da expectativa redentiva. O apóstolo Pedro disse: essas santas mulheres que esperam em Deus. Nós somos o povo que sempre esperamos em Deus. Aqui eu não estou reforçando a tese de tolerar o intolerável. Para mim, por exemplo, agressão física é pior que imoralidade sexual. Eu não sou pastor canalha que diz: não tem versículo bíblico que autoriza uma mulher separar se ela for agredida. Aí o cara tá assim, gente, tem textos na Bíblia que não estão escritos. Você está aqui?
mas a Bíblia total gera um raciocínio. Por exemplo, a Bíblia não é clara sobre o uso de droga. A Bíblia não é clara sobre... não está escrito não abortareis. Está escrito não abortareis? Todos nós aqui somos contra o aborto, sim ou não? Mas não tem um texto. Mas o raciocínio todo dos 66 livros nos levam a concluir a santidade da vida. Somos contra o aborto como povo de Deus. Então, no mesmo raciocínio total da Bíblia, é sério que um pastor chega dizendo: ele não te traiu, só te bateu. Você não pode divorciar. Você está maluco, cara? Você já viu o rosto de uma mulher ferido e desfigurado por causa da violência de um homem? Você está doido?